Hoje é dia de ser feliz porque vamos reagir a algumas bizarrices econômicas do pessoal mais à esquerda, os esquerdistas. E esse com certeza é um dos hobbies que eu mais gosto de fazer. Quer ver o que esse pessoal está falando, se faz sentido ou não. Então vamos ser honestos e vamos ver aqui alguns cortes que eu peguei. Então prepare aí a sua comida, fica aí de boa no sofá, se você chegou do trabalho ou vai almoçar, jantar, que hoje o vídeo é para se divertir. Vamos começar então com a pedrada, que é o Jones Manuel, que tem ali no fundo a bandeira da Palestina. Então já dá para pressupor muitas coisas. Entrevista do Roda Viva, a Maria da Conceição Tavares, ela critica bastante, né, esse esvaziamento crítico da formação do economista. Essa mulher, a Maria Conceição Tavares, foi uma economista da Unicamp, muito famosa realmente por ser mais voltada à esquerda, ter mais um senso crítico social, né, essa parte mais social. Então ela tem essa fama aí pelo pessoal. O que também não ocorre críticas, porque, salvo engano, ela já defendeu congelamento de preços. E congelamento de preços, spoiler, não dá certo, né? Ela fala que o economista precisa entender de ciências sociais, precisa entender de história, precisa entender de teoria política. O economista de verdade, ele não é um matemático que debate economia. Claro, a economia... Isso é um grande debate, acho que até outros vídeos que eu separei a gente vai entrar, né? Se economia é ciência, se economia e matemática é necessário. Mas eu concordo aqui, veja, eu também acho que o economista ele deve ter uma formação muito ampla, nesse sentido mais humano. Junto a isso a matemática, então realmente não é tão simples assim. Porque, curiosamente, todo mundo tem uma opinião sobre a economia, né? Todo mundo é especialista, mas ninguém parou para estudar. Então, veja, eu concordo, eu acho que você tem que saber um pouco de história, um pouco de sociologia, um pouco de filosofia. Só que a questão é, qual, né? Eu diria que a boa filosofia, né? Se você vem com uma formação meio duvidosa, assim, eu não gosto muito dos modernos, dependendo, assim, mas isso é crítica para outro vídeo. Mas se você tem uma boa formação realmente humana, eu acho que é interessante, porque a gente está estudando as relações humanas. É bem legal mesmo. Disciplina do conhecimento necessita de estatística, necessita de matemática, necessita de cálculo, mas não é isso. Sim, e muita matemática, muita estatística. Estude isso. Não ignore a matemática. A matemática ela é bela porque ela é exata, ela é verdadeira. Não tem esse pá, assim, essa opinião. Não, eu veja bem, discordo. Eu tenho uma frase que eu sempre digo. Se você está ficando muito relativo, muito subjetivista, vai estudar matemática. Aí você começa a voltar para os eixos. Isso que particulariza a economia. A economia é uma ciência humana. É uma análise científica das relações de produção e de troca em determinada época histórica e, para tanto, para um economista ter realmente uma compreensão crítica, ele precisa compreender, precisa dominar história, sociologia, teoria política, filosofia, epistemologia, geografia, geopolítica. Um economista de qualidade precisa ser alguém que consiga passear nos diversos campos das ciências humanas e não ache que modelo matemático explica tudo. Eu concordo com ele. Veja só, não só discordo do pessoal da esquerda, mesmo sendo Jones Manuel, que eu basicamente discordo de tudo que ele pensa, tudo que ele fala, assim, né, do posicionamento. Mas isso é verdade sobre o economista. Devemos sim buscar uma boa formação de qualidade. E para isso, eu sei que muita gente me pergunta quais livros ler ou um direcionamento. Eu montei lá na Escola de Economia um módulo chamado Grandes Obras, que eu estou tratando de cada livro da economia. Então ali já tem os cursos da economia e depois estou tratando dessas obras também para realmente ter uma formação. Então, se você é um estudante de economia, se você tem interesse em aprender economia de verdade, entra lá na Escola da Economia, no primeiro link da descrição. Próximo vídeo do biólogo Henrique, que me apareceu aqui, eu achei bem interessante. O que é ser um professor da Unicamp? É um auge do suprassumo dentro da academia. Você ganha um respeito científico, internacional, sabe, é algo bizarro, velho. Mas tomara que seja diferente do que ser economista da Unicamp, né? A economia não é uma ciência, né, cara? A economia é mais política do que ciência. Vixe, economia não é ciência e mais política do que ciência. Essa treta é pesada, hein? Treta que você vai arrumar agora. Economia é mais política do que ciência. Se a economia fosse uma ciência pura, Mas a Unicamp já formou cientistas bons, porque economistas eu não conheço Economista nenhum. também. Mas economia é uma outra... A gente está falando de hard science. Tá. Hard science é outra perspectiva.
Então, né, qual que é esse debate da economia, se é uma ciência ou não, né? Muitas das críticas se vêm porque a economia não é possível fazer os modelos e prever, porque sempre dá errado, sempre vai mudando, ou exatamente, não tem leis universais que vão se atuando, ou capacidade de fazer previsões, né? Então tem vários debates se a economia é uma ciência ou não. E para isso, né, tem que puxar um pouco da filosofia da ciência, né? Primeiro precisamos saber o que é ciência. Eu sempre falo, se você vai debater alguma coisa, primeiro você tem que partir da definição, porque senão você não vai partir de lugar nenhum. E aí a definição da filosofia da ciência, aí, tipo assim, tem várias, assim, vai. O Popper fala muito, né, que uma teoria científica deve ser testada, né, ser possível de testá-la e ser possível de refutá-la, só assim para ser ciência. Mas o problema é que essa definição pega uma parte, assim, já ignora, sei lá, matemática, já ignora as ciências humanas, já ignoram a lógica em si mesmo. Se você tem capacidade de deduzir verdades através da lógica e falar que isso não é ciência, não sei também, aí teria várias definições do que é ciência. Então, de fato, vamos colocar os pingos nos is. Economia é uma área das ciências humanas, mas existem sim verdades na economia, existem sim coisas que devem ser analisadas e observadas para tentar prever ou entender como funcionam as coisas, na qual ela bebe de várias áreas do conhecimento, áreas humanas, áreas exatas, então é bem interessante, entendeu? Então, assim, é um debate que não muda muita coisa para mim também. Próximo vídeo, o capitalismo falhou. Vamos ver a pedrada que vem. O capitalismo falhou, falha e falhará. Quer dizer, depende. Assim, mais ou menos. Não, peraí. Não é justo a gente falar uma coisa dessa só porque uma, outra ou 800 milhões de pessoas estão passando fome no mundo. Só o capitalismo trouxe pra gente... Cara, eu acho muito engraçado esses vídeos. Tipo, o capitalismo falhou porque tem 800 milhões de pessoas passando fome, não sei o que, existe pobreza. Assim, eu não entendo a lógica, é incoerência lógica isso daí. Primeiro, pobreza ou fome, essas coisas, é um estado natural do ser humano. Ninguém nasce rico naturalmente. Então, todo ser humano parte da pobreza para o enriquecimento. Isso aí é uma lei natural, ordenada. Então, dizer que o capitalismo cria a fome, né? Cria a pobreza, é muito estranho, assim, não faz muito sentido lógico. Ou que ele falha porque existe isso, também não faz muito sentido. Porque, veja, então quer dizer que o oposto seria verdade? Se o capitalismo não funciona porque tem 800 milhões de fome, então qual que seria o oposto? Então quer dizer que, sei lá, o comunismo, o socialismo ia magicamente 800 milhões de pessoas terem comida, entendeu? Tipo, é um senso que não faz muito sentido lógico isso daqui. Mais de 3.000 marcas de refrigerante. Não importa se a gente bebe sempre a mesma. É bom saber que as outras estão ali, não sei, em algum lugar. É injusto falar que um sistema falhou só porque 35 milhões de pessoas no nosso país não têm acesso à água potável. Tá, isso tudo aí pode ser, na verdade, sabe o que é? Países que são pobres, fome, falta de saneamento básico, todas essas coisas que claramente o ser humano deve ter direito, deve buscar e devemos conseguir isso, não é um problema do capitalismo. Talvez se você entrar em outras áreas, não é um problema do capitalismo, mas eu diria sim, na verdade, um problema de falta de capitalismo. Calma, vamos pela definição. Estou falando capitalismo no sentido de empreendedores, de livre iniciativa, lei da oferta, da demanda, dessas coisas. Mas é claro que o extremo capitalismo, tudo isso eu critico, tem vários vídeos eu criticando, o pessoal buscando só o lucro em si. Problemas de pobreza não é excesso de capitalismo, é talvez a falta, né? A falta de empresas, a falta das pessoas se desenvolverem. Isso é muito importante. É só ver, né? Esses países que têm esses problemas é porque as pessoas não conseguem, no seu âmago, né? Fazer a ação humana, né? Aquilo, né? Exercer sua liberdade, ter propriedade privada, várias dessas coisas. Então, muito cuidado com esse discurso que não tem lógica, né? Não faz nem sentido esse argumento. Esse é o mesmo país que oferece pra gente quase 200 canais de TV a cabo, com uma programação super variada. Ah, sei lá, não faz nem sentido. Vou passar pro próximo, que tá muito ruim isso aqui. Porque a fome é um mecanismo proposital e necessário para o bom funcionamento de um sistema capitalista. A premissa é muito boa, quero ver. Porque a fome é necessária para o capitalismo funcionar. Vamos ver aqui, me surpreenda. De fome que conversa muito bem com essa temática, que é a seguinte: a tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar,
mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Então, em paralelo, a Carolina... Beleza, concordo, poema bonito, mas eu quero ver onde ela vai chegar. Pergunta: no modo de produção capitalista brasileiro, a fome não tem nada a ver com escassez na produção de alimento ou dificuldade na agricultura. A fome no Brasil é uma questão política. Questão política essa que é necessária, então é importante que milhares de pessoas como a Carolina Maria de Jesus sintam fome, até que morram de fome, porque para que alguém desperdice 1 grão de alimento, outro alguém precisa morrer pela falta desse grão de alimento. Calma lá, eu não entendi. Eu realmente não entendi. Para uma pessoa que desperdiça 1 grão de alimento, outra pessoa tem que morrer. Mas cadê a lógica nisso? Entendeu? Não faz nem sentido. Porque a base do sistema capitalista é expropriar para existir. Só que a grande pergunta é preciso expropriar até o direito básico à alimentação? Essa é uma visão muito que não há como criar nada. O que eu quero dizer? Para um ganhar, o outro tem que perder. Para um sorrir, o outro tem que chorar. Para a menina que tá fácil, para o outro tá difícil, entendeu? É uma visão que é muito fechada, é como se não houvesse possibilidade de crescimento. Não, o bolo é o mesmo. Uns vai ficar com mais parte, outros menos, mas esse bolo crescer não tem como. É uma visão que não faz o menor sentido. Pelo contrário, quanto mais pessoas passando fome, quanto mais pessoas não podendo consumir, não podendo crescer, pior é também para os capitalistas, pior é para a sociedade, pior é para todo mundo. Eu posso fazer o argumento econômico, que eu nem considero esse argumento. Para mim é mais o argumento humano, né? Das pessoas terem esse direito, mas você pode ir pelo argumento econômico, provar que isso é ruim economicamente, mas é claro que o que supera o argumento humano. As pessoas não precisarem passar fome, terem direito à alimentação. Agora, para esse sistema funcionar, as pessoas têm que ter fome, umas têm que ir, outras não têm que ir. Não faz o menor sentido. É uma relação que todo mundo sai perdendo, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista humano. A alimentação? Infelizmente a resposta é sim, porque a fome é um mecanismo de dominação da massa provocada pelo capital. Isso acontece porque quem sente fome não vota, não exerce seu direito político, não tem acesso à educação. E aí eu te pergunto... Olha o argumento que ela está construindo, falando que as pessoas que têm fome não votam, então é um instrumento para manipular. Tá bom, vamos supor que isso é verdade. Então quem é eleito no país? Quem está eleito neste momento? Né? Se isso for verdade o que ela está pressupondo, então vamos ver, né? Quem está eleito? Curiosamente, né? É o pessoal que fala que quer acabar com a fome, quer acabar com a pobreza, quer ajudar os pobres, entendeu? Não faz muito sentido. Essa educação. E aí eu te pergunto, a quem é interessante que uma determinada classe social não vote, não exerça seus direitos políticos e não tenha acesso à educação? A pergunta fica em aberto. Então, uma política de governo pode até amenizar ou reduzir a fome, mas nunca extinguir ela, porque para que haja capitalismo é preciso que haja fome. E por isso... Nossa, é o top vídeos mais sem nexos que eu já vi, cara. Realmente não faz o menor sentido. É problema na lógica do argumento. Realmente não... Fala uma premissa e do nada fala outra coisa. Do nada fez uma conclusão mágica aqui, fez um salto. Eu não entendo. Vamos pro próximo. Coisas básicas que todo mundo deveria saber. O que é o capitalismo? Hoje em dia muito se fala sobre capitalismo. Ó, boa. Que nem eu falei, se a gente vai debater um tema, primeiro a gente precisa saber qual que é a definição. Então, o que é capitalismo? Uma boa pergunta, realmente uma boa pergunta. O capitalismo ele é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de riqueza e está baseado nas propriedades privadas dos meios de produção. Os meios de produção podem ser máquinas, fábricas, terras, por exemplo. E eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Nesse sistema existem 2 classes sociais principais. Eu acho que já vai vir a pedrada. Tava bem acho que até essa frase aqui. Mas, de fato, o capitalismo não tem uma definição universal, mas a gente pode pressupor algumas coisas, como direito à propriedade privada, livre iniciativa, né? As pessoas poderem fazer o que elas bem entenderem, lei da oferta e da demanda, então as pessoas poderem escolher o que vão produzir, escolher os preços que elas querem. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a busca pelo lucro, isso também não é um problema, né? Maximizar o lucro, né? As pessoas buscarem aumentar sua felicidade, utilidade. Então veja, são premissas boas e realmente, de fato, né? Eu quero acumular riqueza, eu quero acumular lucro, patrimônio. Mas agora vamos ver a pedrada que vem. Nesse sistema existem 2 classes sociais principais. Primeiro, a burguesia, que são os donos dos meios de produção. E segundo, você, eu, os proletariados,
que vendem essa força de trabalho em troca de salário. Funciona mais ou menos assim. Uma empresa, ela fabrica produtos e os trabalhadores produzem esses produtos. E os donos da empresa vendem os produtos e lucram com a venda dos produtos. Oh, caramba, ele deduziu como uma empresa funciona. Vamos ver agora. Parte desse dinheiro vai para salários, impostos e custos da empresa. Mas o restante que sobra vira lucro para os donos. O capitalismo ele também funciona. Que bom que os donos assumiram o risco. Isso é uma coisa importante que se ignora nesta lógica. Primeiro, essa visão de que é o burguês contra a proletária, né? A pior visão que tem, né? Que acaba caindo do empregado contra o dono. A pior coisa que existe é esse negócio. No Brasil, spoiler, né? A maioria das empresas são microempresas, são MEIs, são empreendedores que ganham 2, 3, 5 mil reais por mês. Não é os grandes capitalistas, assim, até tem, assim, mas não é como se fosse um problema. E vejo mais, além disso, um empreendedor que ignora nessa visão aqui, ele está assumindo um risco. Então, por ele ter lucro, é como se fosse a recompensa por esse risco. É completamente justo, é normal isso. Tanto é que se dá errado a ideia dele, que no Brasil a maioria das empresas dão errado, ele de certa forma pagou honrou com seus compromissos, mas assumiu o prejuízo. Ou no fim ficou no 0 a 0. Então tem que lembrar, se houve esse lucro, também foi o mérito dele por ter tido uma boa ideia, por ter resolvido um problema, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essa visão de mundo, de nós contra eles. É a pior visão que tem, assim, essa visão não faz nenhum sentido. Eu acho que é isso. Acho que deu para reagir a alguns vídeos bem interessantes aqui. Comente o que você achou, se você concorda ou discorda. E fica tranquilo, se você for hatear aqui que eu só faço isso com o pessoal da esquerda, eu faço também com o pessoal da direita. Quem sabe o próximo seja, né, reagindo às bizarrices do pessoal da direita. Que também tem, né? Curiosamente, todo mundo tem esses lados bizarros. Mas espero que tenha gostado. Lembre-se de me seguir no Instagram. Fiz esse vídeo para você dar uma boa risada, tentar aprender um pouco, né, com o conhecimento que eu posso te passar. E te espero até a próxima.